muito bem-vindo. Você está aqui no CBM ao vivo, mais uma noite com música boa, entrevistas. Você é o nosso convidado, por isso saiba que você está no melhor momento, no melhor espaço. Esse é o CBM ao vivo. Gente, o programa de hoje está imperdível. Como você viu, nós já temos aqui a presença dos nossos musicistas. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho melhor sobre eles, quem são, de onde estão vindo. Mas nós teremos também um momento de entrevista muito especial e você vai poder acompanhar daqui a pouquinho quem está com a gente. Vamos ter ainda novidades no Campo Mineiro. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para todos que estão nos assistindo, mas especial para todos os batistas desse grande estado mineiro. Quero lembrar que os nossos coordenadores, presidentes das 18 associações estão aqui nos acompanhando, muitos deles, e também compartilhando nesse grande estado de Minas Gerais com as nossas igrejas, líderes. Portanto, essa é uma noite especial e você está mais do que convidado para continuar com a gente, mas também para compartilhar. Pegue agora o link aí do programa, você que está nos assistindo pelo YouTube, Instagram e também pela Rede Super de televisão, não só em Minas Gerais, mas também em todo o Brasil e fora do Brasil. Agora, eu quero dizer que este programa tem uma novidade. Nós vamos ter um momento de oração. Você que está em casa, passando por momentos difíceis, na área da saúde e tantos outros desafios, nós vamos ter um momento dedicado para orarmos pela sua vida. Portanto, esse programa é um programa imperdível. E essa noite está conosco mais uma vez o querido pastor Sandro Ferreira. Seja muito bem-vindo, ele que é o nosso presidente, casado com Carla, tem especialização em teologia, professor de seminário, 27 anos como pastor batista e há 20 anos pastoreando a primeira igreja batista em Coronel Fabriciano. E é o nosso presidente pelo segundo mandato, uma pessoa amada, querida no Campo Mineiro, e nós temos muita alegria de tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo. Nós queremos conhecer um pouquinho mais da vida do pastor Sandro e você vai ver que ele tem muita coisa para contar. Boa noite, pastor Sandro, seja bem-vindo ao CBM ao vivo. Boa noite, pastor Márcio, meu querido amigo. É uma alegria estar com vocês aqui nessa noite, na certeza de que o que Deus tem preparado para nós é algo muito especial. E a nossa alegria também é saber que os batistas mineiros e os demais amigos nos têm acompanhado nessa longa jornada de história como batistas mineiros, mas também um CBM ao vivo, que tem de fato sido um tempo maravilhoso de propagação do Evangelho, de músicas e também de todos os projetos da nossa convenção. E tem sido também, pastor Sandro, o CBM ao vivo, uma oportunidade singular para a gente estar mais perto, né, das nossas igrejas, nossos pastores, nossos líderes. Por isso que você deve não só assistir, mas deve convidar também lá nos grupos da igreja. Vai lá agora, chama o pessoal para participar, chama também os seus amigos, parentes, porque você vai ver que vale a pena estarmos juntos toda segunda-feira aqui na Rede Super a partir das 22 horas, 10 horas da noite. Pastor Sandro, 20 anos pastoreando a mesma igreja. São 2 décadas, não é pouca coisa. Como é que você enxerga o avanço da sociedade, também dos seus desafios, as oportunidades também, é verdade, né? Quando você assumiu lá, a tecnologia era de um jeito, sim, hoje está tudo diferente. O que você, depois de 20 anos, pode nos dizer como pastor da mesma igreja, numa cidade importante do Vale do Aço? Aliás, a primeira igreja batista em Coronel Fabriciano é a primeira igreja batista plantada no Vale do Aço. Então, fala um pouquinho para a gente, como é que tem sido pastorear a mesma igreja 2 décadas e como que você enxerga esses avanços que naturalmente alcançam a igreja?
A Igreja de Jesus, ela continua sendo jovem, a gente que envelhece, né? Nesses 20 anos ali de ministério. Olha, a gente olha para a realidade do que tem sido a igreja, a convivência, o ser e viver igreja hoje, e isso nos mostra que nós precisamos continuamente aprender como lidar com as circunstâncias, mas sem perder a seriedade do Evangelho, sem perder a seriedade da ética, do senso de justiça e daquilo que é o caráter cristão. Então, nós nos adaptamos à realidade, mas com uma fundamentação que é inegociável. E quando nós olhamos para a questão da tecnologia e tudo que temos percebido das mudanças e adaptações, nós então vivemos na dependência de Deus para que, com escolhas e decisões e a sabedoria que Deus de fato dá àqueles que o buscam, nós conseguimos avançar, entendendo que é preciso acompanhar este tempo difícil, desafiador, mas com a essencialidade de um evangelho transformador que desde aquele momento da cruz, da ressurreição, até os dias de hoje e até a volta de Jesus será, de fato, a necessidade maior que o ser humano e que a sociedade precisa. Nesses 20 anos, eu costumo dizer que depois de 10, 20 anos, você já tem história para acumular, que você pode contar as suas lágrimas e também os seus sorrisos, os desafios e as conquistas. Qual foi, assim, nesses 20 anos, se você pudesse trazer à memória os momentos de maiores conquistas, de alegria, de contentamento? Claro que são muitos, mas se você pudesse, talvez, fazer um destaque, o que você faria? Olha, quando a gente olha para os nossos filhos, que nasceram no hospital, mas num lar evangélico, a gente percebe que foi um tempo que Deus ele foi tratando da nossa vida ministerial, conjugal, nesse desafio de fato, colocar no coração dos nossos filhos esses princípios de Deus. E quando esses filhos chegaram entendendo o Evangelho, entendendo que precisavam se comprometer com Cristo, no arrependimento, entendendo que somente Jesus Cristo é o Senhor Salvador da vida deles, e eles então puderam nos abordar, primeiramente o Felipe, né, que está com 20 anos hoje, falou: pai, eu quero me batizar. Então isso traz uma alegria, um contentamento no nosso coração de forma fantástica. Então ele foi batizado, passou por todo o processo, né, e depois o Gabriel veio também, 2 anos depois, também com 10 anos, e falando: pai, eu também quero me batizar. Estou entendendo que, de fato, esse é o momento. Então, essa é a marca da vida ministerial, ver os nossos filhos sendo alcançados pela graça de Cristo Jesus, se comprometendo. Hoje, os 2 estão envolvidos na igreja, né? O baterista, o Gabriel mais novo, o guitarrista, agora recebeu chamado para o nosso seminário, para o ministério, está no preparo. O Felipe também na assessoria da música, cantando também. Aliás, os meus filhos, eles puxaram a mãe, né? No talento, no dom. E eu fico pensando, como é que Deus pode ser tão gracioso, né? Aqueles meninos tão bonitos como a mãe e ainda assim parecer comigo. Há um milagre, né? Nessas questões aí que Deus faz. Mas, assim, o Felipe agora fazendo direito também, então ambos têm demonstrado, de fato, esse caráter do ministério. O jeito de Deus dar certo. E algo recentemente que aconteceu, uma ovelha, um preparo para o casamento, ele falou: pastor, tem algo que eu quero falar com o senhor. Eu falei: pois não. O senhor disse certa vez que a educação dos filhos, se daqui a alguns anos não desse certo, eu poderia te cobrar. E naquela hora bate um frio, né? E agora? Qual vai ser a resposta? Qual vai ser a situação? E ele disse: olha, hoje eu vejo seus filhos andando no caminho do Senhor e eu vejo que o jeito, de fato, de Deus dá certo. Então, isso é gratificante, perceber que no ministério Deus tem cuidado da nossa família, uma esposa dedicada, amorosa, cada dia mais bonita, porque o trato, né, da palavra de Deus também fala isso, que não haverá mancha nem ruga. Então, tudo isso aí tem a ver com o Evangelho. Você sabe que a sua resposta, ela acaba nos conduzindo a acentuar as perguntas nesse eixo. Sim. Porque, olha, você que está em casa, eu não sei se você percebeu, eu fiz uma pergunta para o pastor Sandro, qual seria o destaque que ele poderia compartilhar conosco depois de 20 anos de ministério pastoral. Eu não sei você, mas muitos poderiam estar esperando aqui uma resposta de conquistas de número de membros, ou de construção de um templo,
ou de aumento de número de congregações, mas ele tocou num ponto que, para mim, talvez para você, e se não, deveria ser assim, que é o mais importante. Ele foi para a conquista da própria família. E essa resposta já traz uma credencial para você mesmo, para que eu possa fazer a segunda pergunta, que vai em tom de conselho para aqueles que estão nos ouvindo. Porque a gente tem visto muitos líderes pastorais, mas não só no eixo da igreja, mas também no eixo secular, que conquistam muito. Conquistam propriedades, riquezas, títulos, mas no final da estrada perdem a própria família, porque não conseguem equilibrar o tempo que gastam no ministério, na profissão ou na vida acadêmica, com o tempo que os filhos precisam ter tempo de qualidade. Olhando para essa câmera aqui, a câmera 2, pastor Sandro, eu queria que você desse um conselho para as pessoas que estão nos assistindo, como equilibrar uma agenda pesada de pastor, com visitas, pregações, estudos, e você é uma pessoa muito estudiosa, com o cuidado com a família, sobretudo com os filhos. Câmera 2, essa resposta já como um conselho. Eu ouvi certa vez o pastor Valdir Balkan, um pastor norte-americano, ele disse algo que me impactou anos atrás. Ele disse o seguinte: se você, pai, está preparando os seus filhos para serem bons médicos, bons advogados, bons teólogos, bons administradores, seja a profissão que for, mas não os tem preparado para serem, de fato, servos de Deus, homens de Deus, então vocês fracassaram. Isso me impactou muito, porque verdadeiramente não basta apenas você subir num púlpito e pregar o Evangelho, você precisa viver o Evangelho. Eu já disse isso de púlpito na igreja, dizendo o seguinte: o meu maior receio era subir ao púlpito, falar do Evangelho, falar de família, mas olhar no cantinho e ver minha esposa e meus filhos balançando a cabeça numa discordância de que eu não estivesse vivendo isso em casa. Então, meu conselho é seguir o método de Deus. As Escrituras, elas estão repletas de conselhos e orientações em que os pais, eles precisam amar os seus filhos, norteando sempre o princípio do temor a Deus, daquilo que preenche o coração verdadeiramente de princípios e valores, da disciplina amorosa. A pais que não dizem não para os seus filhos, eles crescem, então, completamente aversos à autoridade, a começar dentro de casa e, consequentemente, a Deus. Então, volte-se para o princípio de Deus. O jeito de Deus dá certo, ele transforma. Eu posso dizer que tenho sido a prova viva disso no meu lar. Olha, eu tenho a oportunidade de conhecer o pastor Sandro já há mais de 30 anos. Não é nem bom a gente ficar falando essas coisas, mas isso é verdade. Nós estudamos juntos no Seminário Batista em Minas Gerais e algo que eu posso constatar é que ele construiu uma família muito linda, de verdade. Por isso, esse conselho de pastor Sandro é um conselho que nós devemos abraçar de maneira muito especial, porque, como disse e já disse, nos lembra Stephen Covey, a escada do sucesso, quando está escorada na parede falsa, ela vai simplesmente frustrar todo o esforço, seja ele na conquista de bens, sucesso, títulos e até mesmo vida ministerial. Não vale a pena. A família precisa ser realmente a essência e estar em primeiro lugar. É uma delícia poder conversar com pessoas tão especiais como a vida de pastor Sandro, porque mais do que conhecimento, mais do que o que entrega de legado, a gente consegue extrair princípios de vida, e é o que a gente vê na vida do nosso querido presidente, pastor Sandro Ferreira. Nós estamos caminhando aqui, meu querido pastor Sandro, para o final desse bloco, mas eu queria que você pudesse dar um conselho também. Vamos aproveitar aqui a sua experiência, a sua sabedoria, a sua vida com Deus para recebermos conselhos. Eu quero receber esses conselhos. O que você deixa de conselho para aqueles que estão nos acompanhando, sejam pastores ou não,
para uma vida de intimidade com Deus. Nós sabemos que vivemos num tempo onde a tecnologia, a mídia, a multimídia nos desafia e furta o nosso tempo. Se deixarmos, o dia vai embora e a gente não tem tempo com Deus. Qual o conselho que você deixa para termos disciplina de relacionamento pessoal com Deus, além dos cultos públicos, sim, que é tão importante na igreja? Está aqui a câmera 2 de novo, queremos ouvir a sua palavra. Não negociar o seu tempo com Deus, não negociar a sua intimidade com Deus com aquilo que todos os dias procura nos distrair. John Piper, ele, em uma de suas mensagens, ele disse: olha, entra para o seu quarto de oração, para o seu momento de intimidade e não negocie isso. Eu acredito que esse tempo com Deus é algo muito especial, porque abre os nossos olhos. E é claro que o tempo que nos atrai, tentando nos tirar a atenção daquilo que é primordial, da leitura da palavra, do momento de meditação, momento de oração, intimidade com Deus, são todos os dias, os afazeres, o ativismo. Mas quando, de fato, a nossa vida ela se coloca diante de Deus, parece que as coisas elas se transformam em soluções práticas do dia a dia, no relacionamento conjugal, com os filhos, no ministério, na denominação, no servir ao reino de Deus. Então, o tempo com Deus ele precisa ser, de fato, uma prioridade na nossa vida. Então, as demais coisas elas começam a ser acrescentadas de tal maneira que a gente consiga administrar esse tempo. Me perguntaram como que eu poderia, de fato, coordenar o tempo de denominação na presidência, esse tempo junto com a família, esse tempo junto com a igreja e com todas essas demandas. Olha, primeiramente, o compartilhar com Deus e com as pessoas que estão próximas a você. Eu não assumiria um compromisso com a denominação se minha família dissesse: não, não vai não. Eu não assumiria um compromisso com a denominação se a minha igreja, a minha liderança também dissesse: não, não vai não. E eu tenho percebido que eles chancelaram todo esse processo e isso tem trazido para mim uma paz de coração, por isso que a gente consegue deslocar a todo o tempo. E ter pessoas como você, pastor Ramon, a nossa diretoria, homens e mulheres de Deus comprometidos que nos assessoram e nos trazem alegria, porque cada encontro é uma alegria, né? E a gente faz esse trabalho de forma maravilhosa. Então, não negocie o seu tempo com Deus, não negocie o seu tempo com a palavra de oração, porque com certeza Deus dará direção para você, para a sua vida, ministério e para onde Deus te colocar como o responsável. Que coisa boa, gente, muito conselho precioso e à luz da palavra de Deus para você que nos acompanha aqui no CBM ao vivo. E hoje você acompanhou a presença aqui do nosso presidente, pastor Sandro Ferreira, gente querida, gente amada em todo o estado e que nós temos a alegria de conviver e hoje receber aqui no CBM ao vivo. Pastor Sandro, muito obrigado. Você vai voltar muitas outras vezes, mas essa é uma participação que vai ficar marcada aqui na história, porque são princípios inegociáveis e base para o crescimento de todos nós. Agora está chegando música boa para você, música ao vivo. Acompanhe, porque vai falar ao seu coração. As tuas lágrimas de amor por mim me deram vida nova em ti. Nos teus olhos descobri a paz e guardado estou por teu sangue santo. Anseio mais de ti, me leva pra perto, santo, digno. Minha alma te adora, se enche de ti. As tuas
suas lágrimas de amor por mim me deram vida nova em ti. Nos teus olhos descobri a paz e guardado estou por teu sangue santo, digno. Anseio mais de ti, me leva pra perto, santo, digno. Minha alma te adora, se enche de ti. Seja o centro da minha vida, Cristo Jesus. 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 E fluirão rios, rios, de água viva em mim, de água viva em mim. E fluirão rios, rios, de água viva em mim, de água viva em mim. E fluirão rios, rios, de água viva em mim, de água viva em mim. E fluirão rios, rios, de água viva em mim, de água viva em mim. Santo, digno. O ano era 520 a.C. O povo de Israel acabara de voltar do exílio. Já haviam se passado 18 anos. Eles estavam ocupados, eu diria entretidos, em adiamentos diversos no que diz respeito à construção da casa do Senhor, a reconstrução do templo. O profeta Ageu, ele profetiza exclusivamente para estes que estavam tornando a obra de Deus secundária. Essas pessoas que, quando chegaram nos primeiros 2 anos do exílio, eles começaram o trabalho. Mas logo eles começaram a perceber que eles queriam construir as suas casas. Eles queriam não só simples casas para morar, isso é um direito de todos nós. Eles queriam casas luxuosas, casas com painéis, possivelmente de madeiras importadas. Casas onde eles poderiam ter um conforto especial, o que havia sido extraído deles, retirado deles no exílio. O problema é que eles fecharam os olhos para a obra de Deus. O problema é que a obra de Deus se tornou algo absolutamente irrelevante para a vida deles. E quando o profeta Ageu entra para profetizar para governantes e para o povo, que eles deveriam voltar os seus olhos para o Senhor, que eles deveriam dar atenção para aquilo que estava no coração do Senhor, que eles deveriam retornar àquele projeto. E a Bíblia vai dizer que eles estavam passando por circunstâncias difíceis, ou seja, no verso 6 do livro de Ageu, no capítulo 1, tendes semeado muito e recolhido pouco.
Ou seja, vocês estão vivendo circunstâncias difíceis. O problema é que vocês querem vencer essas circunstâncias difíceis para começar a fazer a obra de Deus. E o que Deus vai dizer é: vocês estão equivocados, porque o que vocês estão vivendo, a vida difícil de vocês, a colheita ruim que vocês têm enfrentado constantemente, a falta de recursos diversos, ela é exatamente pela falta de generosidade, ela é exatamente pela falta de engajamento, de envolvimento com as coisas de Deus. É isso que nós temos que aprender. E a moldura da palavra de Deus para aquele povo é: considerai o vosso passado. Por que eu digo a moldura? Porque no verso 5 está dizendo: considerai o vosso passado. Vocês estão plantando, mas vocês não estão colhendo. E no verso 7, o segundo verso, após esse texto, diz: vocês estão, considerai o vosso passado. Mais uma vez, vocês estão plantando e não estão colhendo. Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus depois de resolver a nossa vida, de consertar a nossa vida, de ter a nossa vida pronta de acordo com as nossas expectativas. Mas o que Deus está dizendo é: vocês não estão conseguindo vencer exatamente porque vocês estão colocando as coisas de Deus em lugares, em ambientes secundários. Nós precisamos ter atenção para as coisas de Deus. Minas Gerais é um estado que precisa ser evangelizado. Nós temos mais de 350 cidades no nosso estado. Esta é a obra de Deus que precisa ser realizada. Isso é um trabalho, isso é uma responsabilidade de todos nós. Vamos ter responsabilidade com as coisas de Deus de maneira prioritária e certamente Deus cuidará das nossas coisas. Você acabou de assistir essa mensagem, uma reflexão da palavra de Deus com o nosso querido amigo, pastor Ramon Márcio de Oliveira. E é assim, o CBM ao vivo tem música boa, tem entrevista, tem momento de reflexão da palavra de Deus, onde você tem um encontro com a gente toda segunda-feira, de 10 horas da noite até as 11 horas da noite, de 22 até as 23 horas, toda segunda-feira. Aliás, você ainda tem tempo de compartilhar o link. Se você está conosco no YouTube, pegue esse link aí, convide amigos, pessoas da sua igreja, parentes. É momento de estarmos juntos no CBM ao vivo, um programa mantido pela Convenção Batista do Estado de Minas Gerais. Hoje nós temos mais de 1.100 igrejas que estão distribuídas em 508 cidades desse enorme, desafiador estado chamado Minas Gerais. Esse programa, então, ele é ofertado por todas as igrejas batistas do estado de Minas Gerais e você é o nosso convidado especialíssimo para toda segunda-feira. Nós estamos recebendo agora, aqui nos nossos estúdios, a presença da nossa gerente de crescimento cristão, Andréia Guimarães, tem uma responsabilidade enorme de nos conduzir em toda a parte educacional, que vai envolver escola dominical, capacitação de líderes, e ela está aqui porque ela tem um recado especialista de um congresso chamado Espontaneidade, que está chegando, não é isso mesmo, André? Boa noite. Conta pra gente o que é o Espontaneidade, onde vai ser e quem pode participar. Boa noite, pastor Márcio, boa noite a todos que estão nos ouvindo, batistas mineiros. Uma alegria estar aqui com todos vocês. E hoje a gente está aqui para trazer uma novidade, né? Está chegando aí a nossa 4ª edição do Congresso Espontaneidade. A Convenção Batista Mineira tem um braço educacional voltado para crianças, para o cuidado, para o ensino, para a educação cristã das nossas crianças. E o nosso encontro anual é o Espontaneidade. Esse nome diz respeito aí justamente a uma característica própria da criança, ela é espontânea. É verdade. Então está chegando o nosso congresso 26 e 27 de setembro, na cidade de Muriaé. A nossa associação lá, BC Zoma, nos convidou para realizar ali
o nosso congresso na Igreja Batista Parque Safira, ali com o pastor Nélio, com toda a equipe lá. O pessoal já está super animado e já estamos recebendo aí as inscrições de caravanas. Então, a gente quer convidar demais você, pastor, líder, pai, mãe, avós, todo mundo, pastor Márcio, que lida direta ou indiretamente com crianças, esse congresso é para você. Esse é nosso chamado para você. Vem participar com a gente. Líderes de ministério com crianças e professores, esse congresso é preparado para vocês. Gente, imperdível, imperdível. Olha, eu acho que eu já vou me inscrever nesse programa aí, nesse congresso, hoje ainda. Eu queria que você entrasse em contato com a gente, porque se existe um investimento que a sua igreja precisa fazer, é com as nossas crianças, não tenha dúvida disso. Exatamente. Porque as nossas crianças precisam ser preparadas e bem preparadas com a palavra de Deus, com profundidade da palavra de Deus, mas também com estratégias, porque a gente precisa saber falar na linguagem das crianças. E com certeza o Congresso Espontaneidade vai trabalhar tudo isso, não é, André? Exatamente. Olha, vamos olhar aqui nessa câmera 2, responde essa pergunta, André, e já fala pra gente, de novo, a data e o local, porque às vezes tem gente que não prestou atenção. Bom, você está convidado para participar com a gente, 26 e 27 de setembro, está chegando já, as inscrições estão nas nossas redes sociais, ali na cidade de Muriaé, então vem participar com a gente ali do Espontaneidade. O tema desse ano é Amigos do Rei, companhias incríveis, propósitos eternos. A gente quer tratar sobre quem está influenciando os nossos filhos. Quem é essa rede de apoio, quem está perto dos nossos filhos e como desenvolver amizades intencionais. Ali teremos oficinas, o nosso preletor oficial é o vice-presidente da Convenção Batista Brasileira hoje, pastor Heber Aleixo, e ali teremos oficinas para trabalhar sobre inclusão, sobre o tratamento de crianças atípicas dentro das nossas igrejas, sobre a tecnologia, sobre gestão de equipes, enfim, sobre várias áreas específicas do seu ministério. Então, vem participar com a gente, não perca essa oportunidade. Gente, eu estou aqui já com o coração acelerado porque eu sou apaixonado por esse ministério, porque as igrejas que investem em ministério infantil são as igrejas que crescem. Não somente hoje, mas também está trabalhando um crescimento sustentável para o futuro. Eu vejo, André, quando a gente tem, por exemplo, um coral com crianças, quando a gente tem um teatro onde as crianças vão apresentar, a igreja fica lotada. Por quê? Vem pai, vem mãe, vem tio, vem avó, vem vizinho, vem todo mundo. Portanto, é uma estratégia muito linda cuidar das nossas crianças. Então, Espontaneidade é um congresso imperdível. A André está comandando esse projeto lindíssimo já há alguns anos, mas esse ano vai acontecer lá em Muriaé. Na sua tela, vou pedir para colocar de novo o site onde você vai entrar e vai encontrar informações de como se inscrever. Faça a sua inscrição ainda hoje. Esse congresso vai ficar marcado na sua história, na história da sua igreja e vai trazer resultados maravilhosos. André, muito obrigado pela sua presença. Queria que você voltasse depois para falar mais sobre o projeto de educação e também aqueles os jogos... Aventuras da Missão Ioka. É isso aí, precisa voltar aqui. Mas a Andréa volta, gente, para contar, porque a área que ela gerencia é uma área grande e uma área muito estratégica, ela tem muita coisa para contar para a gente. Mas está chegando agora um quadro especialíssimo que você espera toda segunda-feira, é o quadro O que Vai pelas Igrejas. Ellen, que vai trazer as novidades para a gente nessa hora. Acompanhe só. Boa noite, pastor Márcio. Boa noite a todos que estão nos assistindo nessa noite tão especial. E nós já começamos falando do Radical Minas na nossa agenda. Tem muita coisa hoje, tá? Mas o primeiro é sobre o Radical. As inscrições já estão acabando. Até dia 17 de setembro vocês não podem perder. Se você tem entre 17 e 33 anos, você é de uma igreja batista da Convenção Batista Mineira, é batizado, está atuando na igreja, você não pode perder. É a sua chance. Se inscreva agora mesmo e divulga isso para os seus amigos também. Anota esse telefone para você não esquecer, 31 3429 2001. Anota aí, não esquece, 31 3429 2001. E eu também tenho um recado muito importante para os nossos embaixadores do Rei, lá do Vale do Jequitinhonha. O acampamento regional está chegando e o tema deste ano será
Conectando Corações. Será dos dias 19 a 21 de setembro no acampamento Palavra da Vida em Itaobim. O investimento é de R$ 130 e para mais informações você vai falar com o pastor Edemilson de Oliveira no 319-8689-1740. 319-8689-1740. E a gente continua com a agenda. Projeto Dedicato com o Josimar Bianchi vai chegar na Associação Batista Nordeste Mineiro no dia 20 de setembro, das 9 às 17 horas, na Igreja Central de Teófilo Otoni. E para mais informações você vai falar com o coordenador da região. Você pode anotar aí o telefone do pastor José Filho, 339-9112-5894. 339-9112-5894. E falando de espontaneidade, está chegando esse congresso tão especial, tão bonito, que é realizado pela Gerência do Crescimento Cristão. Esse ano o evento será na Igreja Batista Parque Safira, em Muriaé, dos dias 26 e 27 de setembro. No primeiro dia, dia 26, será às 19h30 e o segundo dia, às 8h30 da manhã. Anota tudo isso. E para você se inscrever, você tem que entrar no nosso site, batistasmineiros.org.br. batistasmineiros.org.br. A Igreja Batista do Barro Preto fará uma conferência muito especial de ação social, o Reino de Deus e a Transformação Social, que será com o Dr. Maurício Cunha. E esse evento você não pode perder. Nós teremos mais informações em breve sobre ele. Serão nos dias 26 a 28 de setembro. Anota na sua agenda. E nós teremos também um encontro para mulheres, dia 20 de setembro, às 15 horas, lá na PIB Cardoso. Anota o endereço, Rua Adolfo Ciolete, número 99, lá no Barreiro. E a preletora da tarde é a psicóloga Jonildes Veiga. E nós teremos também uma grande festa, que é o culto de posse do pastor Celso Cardoso Torres, dia 20 de setembro, às 19 horas, na PIB Congonhas. E o endereço é Rua Santana, número 41, Vila Andresa, lá em Congonhas. E o preletor para essa festa será o pastor Celso Alexandre da Silva Nascimento. E a Regional 5 terá um encontro incrível das igrejas, dia 20 de setembro, às 19h30. E o local é a PIB no Morro Alto. Anota o endereço, Avenida Coletora 3, número 11, Morro Alto, Vespasiano. O preletor da noite é o seminarista Marcelo Henrique Alves Siqueira e a direção do culto é da Igreja Batista Londrina. E um recado muito importante, Cristolândia está em novo endereço, Rua Itapecerica, número 592, Lagoinha. Vai lá fazer uma visitinha. E agora, parabéns para você, esse é um momento muito especial. Amanhã é dia 16 e a PIB da Serra completa 46 anos, abençoando muitas gerações naquele lugar. E dia 22 é dia da Igreja Batista Liberdade fazer 34 anos. Parabéns a essas igrejas e que vocês possam continuar abençoando o nosso estado por muitos e muitos anos. E se você também quer mandar novidades da sua igreja, entre em contato conosco. O que vai pelas igrejas, @batistasmineiros.org.br. O que vai pelas igrejas, @batistasmineiros.org.br. Muito bem, tem muita agenda, você não fica parado. Se você quer participar, você pode ficar ligadinho aí no quadro da Ellen. Nós agradecemos a participação dela sempre às segundas-feiras. Você tem novidade do que vai acontecendo nas igrejas em Minas Gerais, nesse quadro lindíssimo chamado O que vai pelas igrejas. E agora está chegando música linda, música boa. Queremos agradecer. Estamos aqui hoje recebendo o Samuel Sena, que está na voz e o violão, e também a Isabela Santos no piano, trazendo um brilho especial de música boa para o seu coração. Teu sacrifício em nosso lugar nos trouxe a vida para compartilhar o teu amor, até que vejam que somos discípulos. Se andarmos na luz, temos comunhão com os outros. E o teu sangue, Jesus, do pecado nos limpa. Que grande amor nos concedeu,
sermos um corpo com Cristo, como herdeiros do Pai e co-herdeiros com o Filho. Clamamos, venha o teu reino. Que grande amor nos concedeu, sermos um corpo com Cristo, como herdeiros do Pai e co-herdeiros com o Filho. Clamamos, venha o teu reino. Se andarmos na luz, temos comunhão com os outros, e o teu sangue, Jesus, do pecado nos limpa. Que grande amor nos concedeu, sermos um corpo com Cristo, como herdeiros do Pai e co-herdeiros com o Filho. Clamamos, venha o teu reino. Que grande amor nos concedeu, sermos um corpo com Cristo, como herdeiros do Pai e co-herdeiros com o Filho. Clamamos, venha o teu reino. Gente, você acabou de ouvir aqui uma música lindíssima, entoada pelo nosso querido pastor, líder da Igreja Primeira em Belo Horizonte, líder de adoração, Samuel Sena. Aliás, eu queria aproveitar e mandar um abraço para o nosso querido amigo, pastor Juan Nossi, que é o pastor da Primeira Igreja Batista em Belo Horizonte. Eles estão em festa porque são 7 anos desse primeiro ciclo de ministério pastoral. Meu amigo, um abraço forte para você. E é o nosso querido Samuel Sena, que inclusive é membro também da nossa diretoria da Convenção Batista Mineira. Está chegando agora um quadro que você também espera todas as segundas-feiras, Educação em Pauta, com o professor Valceni Braga. Estamos aqui no Teatro Maddox, que vai receber já os formandos 2025 do Seminário Teológico Batista Mineiro, uma parceria da Convenção Batista Mineira com a Rede Batista de Educação. As cadeiras ainda estão vazias, mas os corações estão cheios de expectativa. Vamos conferir? Queridos batistas mineiros, com muita alegria a gente está celebrando aqui hoje mais uma formatura, mais uma turma preparada, entregue, piedosa, biblicamente, teologicamente robusta, para que o campo mineiro, o campo brasileiro seja abastecido por homens e mulheres de Deus, a fim de que, de fato, a gente cumpra a grande comissão. Com muita alegria a gente entrega nas mãos de Deus, em primeiro lugar, mas também com o cumprimento do trabalho, com o dever cumprido. Esse é o sentimento que a gente tem aqui hoje. Hoje, após 4 anos, estamos aqui muito felizes, agradecidos, contentes, com o coração saltitante com as nossas famílias, com aquele ao qual amamos, com as nossas igrejas aqui sendo representadas. O coração está a mil, é uma gratidão imensa poder formar, chegar ao final desse processo, tendo sido tão bem amparado pela família, pela convenção, pela igreja, e que Deus abençoe a vida de todos. É uma alegria muito grande. Olha, hoje nós estamos comemorando a formatura de 23 alunos do nosso Seminário Teológico Batista Mineiro. Uma comemoração maravilhosa, sob a coordenação do nosso diretor, pastor Danilo Secom, que nos traz aqui a alegria de saber que nós estamos colocando no reino de Deus homens e mulheres que serão de fato líderes das igrejas e pastores preparados para poder fazer com que as igrejas sejam capacitadas e conheçam mais Jesus Cristo. A Deus
Deus, eu entendo como um presente do Senhor para minha vida. Foram 4 anos abençoadores, nós estamos assim cheios de gratidão e nos sentindo homens e mulheres chamados para exercer aquilo que Deus nos chamou. Fui muito abençoada, aprendi muito, agora estou muito contente, disposta para servir na minha congregação, a nossa denominação batista, principalmente na área de ensino, eu aprendi muito. Olha, nós tivemos uma grande alegria nesta noite de ver a formatura, presenciar a formatura de tantos alunos e alunas especiais formados no nosso seminário, que nós temos certeza que serão servos de Deus, trabalhando em nossas igrejas, ministrando, abençoando Minas Gerais, o Brasil e o mundo. Para mim, que tive a oportunidade de ser um dos professores, foi um grande privilégio, uma grande honra. Para a salvação e o aperfeiçoamento dos santos. O Seminário Teológico Batista Mineiro é um sucesso absoluto. Nós estávamos com a casa cheia, familiares, parentes, amigos, pessoas do estado inteiro. É lindo ver a Convenção Batista Mineira, a Rede Batista Mineira de Educação, juntando o estado inteiro. Mais de 20 formandos para a glória de Deus, mais de 20 formandos para os campos mineiros. Que Deus nos dê mais trabalhadores, porque os campos estão prontos. Glória a Deus por essa instituição. Eis-nos aqui formando 2025 para a honra e glória do Senhor Jesus. A formatura encerra um ciclo, mas a caminhada cristã está apenas começando. O Seminário Teológico é apenas uma vertente da Rede Batista de Educação. Quer saber mais? Clique no link www.redebatista.com.br. Eu fico por aqui. Eu sou Daniela Savassi para o CBM ao vivo. É com você, Pastor Márcio. Coisa boa, que matéria linda! Parabéns, Daniela, por essa cobertura extraordinária do nosso Seminário Teológico Batista em Minas Gerais. Está conosco o professor Valceni Braga, diretor-geral da Rede Batista de Educação. Meu amigo Valceni, que coisa linda a gente poder assistir uma matéria como essa e saber como é estratégico o investimento na educação teológica, não é verdade? Com certeza, né? E é bom ver que é um pequeno sonho inicial, né? Nós sonhando o sonho de Deus, o que representa, né? E aí nós estamos exatamente no meio do caminho, no momento que você entrega esses formados agora, né, para a denominação, quanta produção virá, quantas pessoas serão beneficiadas e alcançadas para o reino de Deus. É verdade. Eu lembro quando nós conversávamos isso há 10 anos, 11 anos atrás, quando a educação teológica era um desafio para nós. Tínhamos que tomar uma decisão, né? E aquela decisão não foi fácil. Mas hoje a gente, olhando para trás, vê o quanto Deus tem abençoado os batistas mineiros e algo que tem que ser dito para as pessoas que estão em casa, nós temos mais de 150 anos de Brasil Batista. Verdade. E é a primeira vez que uma denominação batista decide subsidiar integralmente. É isso mesmo, professor? Esses alunos recebem curso superior, hospedagem e alimentação gratuita. É assim que funciona? Pastor Márcio, é até difícil acreditar. Nós falamos isso aí pelo Brasil afora, mas o pessoal não pergunta novamente, é isso mesmo? É. Em Minas Gerais é assim, ou seja, o curso de formação pastoral, assim que a gente representa, né? Ele oferece gratuitamente uma excelência na formação acadêmica através de um curso de graduação à distância, mas também oferece um seminário presencial de mais de 1000 horas de formação com os ministros, com muita prática ministerial, né? E isso representa uma excelência, então, na formação que vai beneficiar muito a nossa Convenção Batista Mineira. E esse modelo, ele já está sendo, eu percebo que ele está sendo buscado por outras convenções, mas é necessário realmente ter muita estratégia, né? Porque para chegar nesse resultado, você, pastor Márcio, sabe muito bem que não foi fácil, né? Teve que ter, além de muita oração também, muita ação, muita estratégia, e aí nós precisamos elogiar a coragem da nossa Convenção Batista Mineira, que
pegou isso aí e colocou em marcha, e hoje nós vemos essa turma linda se formando aqui no nosso estado. E algo que deve ser dito e ressaltado, que esse investimento, alguém pode pensar que é porque tem muito recurso sobrando. Não é. É por uma decisão da denominação que envolve diretamente a vida do professor Valsenir Braga e da Rede Batista de Educação, a consciência, não é isso, professor, de que esse investimento, de fato, é investimento e é estratégico, não é isso? Com certeza, né? Eu como embaixador do rei, né, que fui e sou, né, eu sempre fiquei muito feliz sempre com a formação dos nossos pastores. Desde que eu era adolescente, né, eu me lembro que eu falava para os meus amigos, né, falava, nossos pastores batistas, eles têm a formação de 4 anos em seminário, né, e isso é um motivo de orgulho para todos nós, né, e até hoje nós vemos então essa formação nesse grau de excelência e, acima de tudo, ver a denominação investindo nessa formação, onde o jovem ele entrega a sua vida para a obra e ele não tem que se preocupar com mais nada porque está tudo quitado pela convenção. Gente, isso é um espetáculo, é um sonho que eu guardava desde a minha juventude. Eu sei que o pastor Márcio também, né, pastor? Você também com esse sonho. E nós vemos isso se concretizar. Eu fico agradecido a Deus porque Ele nos permite estar liderando projetos desse tipo e outros, né, que a nossa convenção tem, né? Eu acho que são sonhos compartilhados. Eu lembro lá atrás, quando você me dizia o seguinte, o professor Valsenir, como nós já assistimos em programas anteriores, ele é graduado da Força Aérea, portanto tem uma trajetória nessa carreira, que é uma carreira muito promissora, mas que tem muitos investimentos. E eu lembro que você compartilhava esse seu sonho mesmo, que estava alinhado também com o sonho que eu nutria de fazer bons investimentos na área de formação teológica. E você dizia à ocasião, olha, um graduado da Força Aérea recebe o seu fardamento, alimentação, estudo de qualidade, ainda recebe um salário, não é isso? Isso é verdade. Nós não chegamos na fase do salário ainda. Mas, de fato, os nossos alunos recebem tudo que é necessário para ele se tornar um pastor, um missionário, um educador ou educadora de qualidade, não é isso mesmo? Não há dúvida, né? Nós vemos que todos esses formandos aí, eles receberam o que há de melhor. Então, a gente pode dizer que receberam a excelência da academia na área de teologia e também a excelência na prática ministerial. Então, eu diria que é o estado da arte na formação pastoral. Nós temos aqui em Minas Gerais, pela graça de Deus, né? Glória a Deus. A gente fica muito feliz. E o professor Valsenir Braga, que além de ser o nosso diretor-geral da Rede Batista de Educação, que é o maior colégio batista da América Latina, hoje com mais de 15 mil alunos, distribuídos não só em Minas Gerais, mas em vários estados da nossa federação. Ele também ocupou funções estratégicas como secretário de Educação do Estado de Minas Gerais e também do Conselho Federal de Educação lá em Brasília, além de outras funções que nós já vimos aqui. Alguém que conhece muito de educação. E como nós estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma palavra de incentivo para aqueles que têm chamado ministerial, para que eles saibam que nós estamos prontos para receber aqueles que, de fato, têm um chamado de Deus. O meu recado, então, é para você, jovem ou não tão jovem, mas que tem um chamado ministerial. Você pode se apresentar para os nossos programas de formação e pode ter certeza que a nossa Convenção Batista Mineira está preparada para lhe apoiar e conceder a você o melhor da formação ministerial e pastoral existente no nosso Brasil. Eu tenho sido testemunha do empenho, não somente financeiro, mas também de estratégia e do planejamento, né? Que eu percebo a nossa convenção muito cuidadosa nessa capacitação e na formação. E quando nós vemos esse investimento na formação, nós podemos saber que sementes boas estão sendo plantadas e a nossa denominação, ela tem futuro muito grandioso para a glória do nosso Deus. Então, parabéns, pastor Márcio, parabéns a toda a diretoria da nossa convenção
por esse investimento em vidas, que é o melhor investimento que tem, muito melhor do que investir em equipamentos e edificações, mas em vidas. E isso está acontecendo na nossa convenção. Parabéns ao professor Valceni Braga pela visão e a nossa Rede Batista de Educação, porque essa é uma parceria que vale a pena fazer, porque investimos em vidas, como ele disse, em vidas de vocacionados. Esse é o quadro que você tem toda segunda-feira, um quadro de educação, você conhecendo um pouco mais do que os batistas estão fazendo em Minas Gerais. Educação em Pauta é um quadro que fala daquilo que é essencial, que é a educação que deve fazer parte da formação de todos nós. Muito obrigado, professor Valceni. Próxima segunda-feira a gente está de volta. Um abraço para você. Obrigado. Esse é o momento de oração. Você que está passando por um momento de dificuldades, quem sabe você tem um desafio de saúde, um desafio profissional. Quem sabe ainda você tenha um amigo, um parente que você queira colocar na presença do nosso Deus. Hoje nós estamos com a presença do pastor Sandro Ferreira, presidente da Convenção Batista Mineira. Ele fará essa oração por você. Eu queria ainda te convidar. Vai aparecer na sua tela um QR Code do projeto Touch Peace. Se você, depois da oração, deseja falar com alguém, nós estamos com uma equipe 24 horas e você tem um aplicativo onde, através de uma videochamada, você poderá abrir o seu coração e falar daquilo que você tem passado. Touch Peace é um ministério gratuito e 24 horas que está à sua disposição. Esse é o momento de oração. Venha com a gente. Querido Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, é que nós nos posicionamos e nos rendemos de coração aberto, porque sabemos que Ele é o nosso único intercessor. Queremos colocar, ó Deus, a vida de milhares de pessoas que tenham passado, ó Deus, por tempos difíceis, tempos de dificuldade, ó Deus, no relacionamento familiar, tempos de dificuldade no enfrentamento, ó Deus, da enfermidade, das doenças, da ansiedade. A todos estes, Deus, nós colocamos diante do Teu altar, para que ao nome do Senhor Jesus, as Tuas mãos curadoras, restauradoras, protetoras e sustentadoras possam assim, ó Deus, estender sobre suas vidas, dando-lhes, ó Deus, a paz que excede todo entendimento, dando-lhes a cura que precisam diante do seu enfrentamento e a coragem para continuar. A Tua palavra nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que sejam conhecidas em súplicas, orações e ações de graça, porque a paz que excede todo entendimento será guardada nos nossos corações em Cristo Jesus. Por isso, Deus, no nome do Senhor Jesus, que haja cura, que haja, Deus, restabelecimento da esperança para que este povo, para que esta família, para que esta pessoa possa assim ser alcançado. Nós cremos, ó Deus, na Tua providência, e é por isso que nós nos rendemos e nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Como você vê, tem o QR Code aí, nós estamos com a nossa equipe 24 horas à sua disposição para ouvi-lo e continuar essa conversa boa, porque nós estamos chegando ao final de mais um CBM ao vivo. A nossa gratidão pela sua audiência, lembrando que nós estaremos juntos novamente na próxima segunda-feira, sempre de 10 horas da noite até as 11 horas da noite, pois esse é o CBM ao vivo. Deus te abençoe e até o próximo programa.